Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Espero que nesses momentos em que eu estarei falando com vocês, o Espírito Santo possa nos usar a mim, usar a você também, para que essa mensagem possa alcançar os nossos corações. Possamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo possa entrar nele e essa mensagem possa achar guarida, né? É o que sempre nós falamos no início de uma palestra feita na igreja, no início de um sermão, de uma pregação. Eu estarei com vocês nesses momentos que se seguem, falando aqui de Boa Vista, Roraima, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Uma mensagem preparada para a nossa igreja. Gostaria de deixar para você esse anelo nesse momento de tantos problemas nesse mundo. Momentos em que nós passamos pelas ruas e eu nunca pensei que no Brasil ou em qualquer cidade do nosso país nós teríamos que usar máscaras. No começo disse que quem usava máscara eram pessoas que eram ladrões, marginais. Hoje as pessoas de bem, todas as pessoas têm que usar máscara. É obrigatório no nosso país. O Senado aprovou. É obrigatório usar o uso de máscara no nosso país. Então, eu quero falar com você que está usando máscara. E muitas vezes fala assim, não, nós não precisamos usar máscaras. Nós temos que andar pelas ruas porque nós temos a proteção do Senhor e não precisamos de máscara. É com você que eu quero falar. Nós usamos máscara sim. E por usarmos máscara, nós temos as nossas máscaras de cada dia. Muitas pessoas têm um invólucro e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Essa mensagem de hoje eu tenho certeza que vai nos alcançar. E eu escolhi um tema, um assunto muito conhecido. Eu não poderia trazer outro assunto que não fosse conhecido, não só de mim, mas de todos nós. A multiplicação dos pães. É uma mensagem que, ao falar a você, eu estou falando primeiramente para mim. Como é que nós olhamos essa mensagem da multiplicação dos pães que Jesus fez? O que nós temos em mente quando nós falamos da multiplicação dos pães? O que nós pensamos? Eu sei que a mensagem é conhecida. Você conhece muito bem. Difícil a pessoa que não conhece a mensagem da multiplicação dos pães. Depende da roupa que nós colocamos na nossa mensagem. Como é que nós queremos que a multiplicação dos pães alcance o objetivo? Que tipo de pão eu vou falar para vocês? É claro que é o do pão da vida. É claro que nós vamos falar de Jesus, que é o pão que alimenta a alma, o corpo, alimenta o espírito. Muitas vezes a pessoa tem muito pão em casa, tem muita comida em casa, mas ela não tem espírito. Isso está acontecendo muito nas famílias depois dessa pandemia, que as pessoas tiveram que ficar presas em casa, recolhidos. Muitos maridos, muitas esposas não conseguiram ficar juntos. Mas mostrou também, a pesquisa por aí mostra que muitas pessoas se separaram, se divorciaram, mas não mostra que muitos se animaram mais ainda. Os pais tiveram que se encontrar com seus filhos. Não tinha isso. Papai mandava o filho para a escola, o homem mandava para a escola, agora não pode mandar mais, mesmo que fosse rico, que não é, que é pobre, uma escola particular, uma escola pública, teve que ficar com o filhinho em casa. E muitos não sabiam como cuidar deles. É sobre esse pão espiritual que eu quero falar com vocês nessa manhã. É sobre essa vida que nós temos, que Deus nos deu, que nós vamos comentar um pouquinho com vocês nessa hora. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? João 6, verso 9. Eu destaquei aqui algumas cores diferentes, amarelo e vermelho, né? Para você que não é daltônico, assim como eu, vamos falar um pouquinho já aqui sobre esse destaque que eu fiz de vermelho. Olha, está aí um rapaz. Olha aqui, ó. Nós temos aqui o artigo o quê? Definido ou indefinido, né? A gente que é professor de português fala assim, nós temos aqui um artigo definido. O que é um artigo definido? Se eu falasse assim, temos aí o rapaz. Ó, está aí o rapaz. É um artigo definido. Aí quando eu falo, está aí um rapaz, ele não sabia quem era. Falaram para ele, tem aí um rapaz que tem 5 pães de quê? 5, olha a quantidade aqui, ó, o número 5. Se você somar 5 mais 2,
dá o número 7, que é a conta de quê? De perfeição. Então essa multiplicação de pães, ela é uma parábola que ela tem perfeição, não é verdade? 7 é o número de perfeição na Bíblia. Aí no mundo 7 é conta de mentiroso, né? Ah, 7 é mentiroso. Não, nós não podemos confundir. 7 é a conta da perfeição. 5 pães de cevada. Quando você lê pão de cevada, hoje nós temos muito pão branco, né? Que a gente fala pão branco, vai na padaria, vai no supermercado e compra lá pão branco. Dizem que o pão branco não é muito bom, né? Porque ele tem muito carboidrato, você vai engordar muito se comer muito pão branco. O ideal seria pão integral, pão de cevada, pão de aveia. Será que naquela época o pão de cevada tinha a mesma conotação de pão integral igual nós temos hoje? Vamos ver um pouquinho nesses minutos que vamos passar juntos aqui. Olha, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 2 peixinhos. Tinha mais pães do que peixe. Por que será que tinha mais pães do que peixe? Poderia ser o inverso. 5 peixes grandão, bem grande, o tubarão, né? Aqui, um peixe bem grandão. E 2 pãezinhos pequenininhos. Só nessa introdução já dá para entender que alguma coisa estava abençoada a mais que o outro. Jesus abençoou mais pães do que peixe, por que será, hein? Mas que é isto para tanta gente? Meu Pai do céu, eram 5.000 pessoas, sem contar as crianças e as mulheres. Eram 5.000 homens, vamos dizer assim. E olha, 5.000. Digamos que cada homem tivesse levado a sua esposa, mais 5.000 mulheres seriam 10.000. E digamos que cada mulher tivesse levado pelo menos um filho. Já estaríamos contando 10.000, mais 5.000 crianças, já estava assim 15.000 pessoas. 15.000 pessoas para alimentar com 5 pãezinhos, 5 pães pequenos. 5 pães pequenos e 2 peixinhos pequenos. Por quê? O rapaz tinha levado para ele uma refeição para ele. Ele era pobre, mas ele pensou, vou levar 5 pães. Por que é que só esse rapaz tinha comida? Vocês já pensaram nisso? Hein? Será que era só ele que tinha levado refeição? Será que aquelas outras pessoas, os outros 4.999, não levaram nada? Já pensou assim quando você leu essa parábola? Vamos para frente. Olha, este é o único milagre de Jesus relatado nos 4 evangelhos. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Mateus 14, 13 a 21, Marcos 6, 30 a 44, Lucas 9, 10 a 17 e João 6, 1 a 15. Esses 4 falaram sobre esta parábola, né? É uma parábola, é uma verdade? Não é uma parábola. Muitas pessoas falam, não, isso não aconteceu. Aí acham que é uma parábola, muitos incrédulos. Nós cremos que foi verdade. Jesus multiplicou esses pães e esses peixes. Este é o único milagre de Jesus que foi relatado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Vejam que interessante. Os primeiros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos geralmente como os evangelhos sinóticos. A palavra sinótico provém de 2 palavras gregas que significam ver conjuntamente. Então, se você lê Mateus, Marcos e Lucas, você vai estar vendo essa parábola como se estivesse lendo num só. Está vendo conjuntamente. O que é conjuntamente? É um junto com o outro. E João 6, 1 a 15 é o que se expande um pouquinho mais, né? Portanto, é possível colocar em colunas paralelas o milagre da multiplicação dos pães simultaneamente, comparando-os entre si. Quando se faz isto, fica bem evidente que estes 3 evangelhos estão intimamente relacionados. Olha, Jesus, quando ele falou, os discípulos todos ouviram. Eu pergunto para vocês, quantos discípulos Jesus tinha? 12, né? 12.
Por que é que só Mateus, Marcos, Lucas e João relataram? Porque na Bíblia está escrito, esses livros são sequenciais, mas outros discípulos também podem ter escrito. Eles todos falaram, os 12 falaram, mas esse só aparece escrito para a gente, para que nós pudéssemos compreender melhor, né? Se nós colocarmos isso aqui em colunas, é o que eu fiz, olha que interessante. Aqui eu coloquei Mateus 14, 15 a 21. São 9 versos, tá? Mateus 14, né? Então 13 a 21, olha. Você começa aqui no verso 13, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. Se você achar aqui, olha o próximo, que é Marcos 6, 30 a 44, que são 14 versos. Aqui nós temos 9 versos. Ele começa: os apóstolos reuniram-se a Jesus. Eles relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Aqui, olha, Mateus já começa falando assim, ouvindo o que havia ocorrido. Esse já começa falando Marcos, né? Os apóstolos reuniram-se a Jesus, eles relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E aqui, em Lucas 9, 10 a 17, que são 8 versos, é o que tem menos versos, né? Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então começa igualzinho Marcos. O único que começa um pouquinho diferente aqui é Mateus. E em João, no Evangelho de João 6, 1 a 15, são 15 versos, é o que mais escreveu e que eu coloquei menor aqui, você está vendo? Aqui a coluna está maior, aqui também, apesar de estar fininha, né? Magrinha, aqui também. Aqui está mais gordo, então mais gordo parece que tem menos, mas não tem. Tem 15 versos aqui, né? Ele começa falando assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo. Não vou ler o restante de todos eles, mas só esse início para que nós possamos dar uma continuidade daqui para frente, que eu coloquei em colunas, 4 colunas, né? Aqui fala que Mateus, ouvindo o que havia ocorrido. O que havia ocorrido? Se você for lá e ver o verso 12, o verso 11, o verso 10, está falando sobre a morte de João Batista. Foi logo depois da morte de João Batista que Jesus realizou esse milagre maravilhoso, né? Primeiro o milagre da multiplicação dos pães. Depois, Marcos ele já começa falando juntamente, igualzinho aqui, o que falou Lucas, e aqui também se refere a essa passagem, algum tempo depois de ocorrer esses fatos aqui, tá? João Batista morrer, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. O que eles tinham feito e ensinado? Jesus enviou os apóstolos, todos os discípulos, de 2 em 2, para que eles fossem nas aldeias, nas cidades, pregando o evangelho, curando as pessoas. E logo depois eles voltaram e falaram para Jesus, né? Eles estavam animados, mas João Batista morreu nesse inteirinho aqui, nesse intervalo, né? Por isso que Mateus relata isso. Mas se você ler um pouquinho antes também, aqui em Marcos ele vai falar sobre a morte de João Batista, em Lucas também, em João também. Então, algum tempo depois, né, Jesus ouviu isso e Jesus ficou muito triste. Jesus gostava muito de João Batista. Aliás, eram parentes, eram primos, né? E o que ele fez? Ele fez algo que nós vamos falar, vocês já conhecem, nós vamos comentar hoje nesse estudo, nesse pequeno momento de meditação que nós vamos passar aqui. Eu não posso falar muito, eu gosto de explicar demais, né? Mas eu vou explicar um pouco menos. O que aconteceu? E disse-lhes, Jesus falou para eles, logo que passaram esses problemas, né? João Batista morreu, eles pregaram de 2 em 2. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Marcos 6,31. Aqui nós temos muitas lições. Só aqui nesse verso dava para a gente fazer uma pregação. Jesus falou para eles, olha, vamos descansar um pouquinho?
Um lugar deserto não quer dizer que foi para um lugar que não tinha árvore, não tinha nada, só tinha areia. Era um lugar mais longe, retirado das pessoas. Nos lugares onde Jesus estava sempre tinha muita gente. E ele falou: vamos repousar um pouco, vamos descansar um pouco. Nós estamos muito cansados. Quantas vezes nós trabalhamos demais? Adentramos as horas da noite, passamos um tempo trabalhando demais, comemos fora de hora, dormimos pouco. E Jesus falou assim: vamos repousar, né? Repousar quanto? Um pouco. Aqui é um outro problema muito sério. Tem gente que trabalha pouco e repousa demais. Vocês já ouviram falar de pessoas assim? Não quero falar o nome que nós damos a essas pessoas, mas você deve já estar pensando o que eu estou pensando aqui também. Essas pessoas, elas trabalham menos que essas outras. Jesus trabalhava demais. Além de trabalhar o dia inteiro, Jesus passava noites inteiras orando. E nós não conseguimos orar. Nós não conseguimos orar. Trabalhamos durante o dia, chega a noite, não oramos. Jesus trabalhava o dia inteiro e orava à noite. Ele era o sumo pastor, deixou o exemplo, né? Porque havia muitos que iam e vinham. Na cidade não é assim? Agora que a pandemia está acabando, esse tempo que nós ficamos reclusos em nossas casas, você sai de carro e vê quantas pessoas estão indo e vindo. Mas e quando não puderam andar? Todo mundo teve que ficar em casa, hein? Não tinha quase carro nas ruas. Imagina uma cidade igual São Paulo. Você está passando ali na Radial Leste, não tem ninguém. Imagina o TT, não tem ninguém. Você passa no Rio de Janeiro, nas avenidas principais, parece a Avenida do Brasil, não tem ninguém. Hein? Quando você entra, né, sai da Dutra, que você chega ali, você já não consegue andar de carro. E não tinha ninguém. Os postos de gasolina tiveram que vender gasolina quase que de graça. Aliás, o preço do barril de petróleo internacional caiu tanto que não tinha mais para quem vender. Eles não sabiam. Acaba logo com essa pandemia para a gente vender petróleo. Foi assim que os empresários viam. Não importa que as pessoas vão morrer. Vocês não ouviram isso? Em jornais falados, em jornais escritos, na internet. Olha, precisamos voltar a trabalhar. Senão nós vamos morrer, não tem mais dinheiro. As pessoas não estão comprando. Como que eu vou comer se eu não vender? Lembra daquela passagem de Apocalipse? Sinal na mão direita ou sinal na testa, para comprar e vender. Como que nós vamos viver num tempo de crise daqui a pouquinho, mais para frente, sem comprar e sem vender, sem ter condições de fazer nada? Hein? Já pensaram nisso? Esses momentos que nós passamos reclusos, com certeza devem ter mexido com a sua vida espiritual. Agora eu te pergunto, como é que você está voltando para a igreja? Hein? Com mais vontade de pregar, com mais vontade de distribuir folhetos, com mais vontade de chamar alguém para ir para o céu também? Ou está simplesmente esquentando os bancos da igreja? E agora não pode sentar nem junto mais, né? Só se for da mesma família. Não pode sentar junto, tem que entrar na igreja com máscara. Você já pensou nisso? Entrar na igreja com máscara. Você pode até pensar, não vou para a igreja com máscara. Eu não vou pegar essa enfermidade, não vou pegar o Covid. Mas muita gente da nossa igreja morreu com Covid. E outros estão com Covid no hospital. E muita gente de outras igrejas que fazem milagres, curas uma atrás da outra, estão morrendo. Muitos pastores que curam as almas e as pessoas que estão doentes não conseguiram curar ninguém até hoje. Eu não vi nenhuma igreja que faz milagre curar pessoas que têm Covid-19. Mas eles já estão abrindo as igrejas deles também. E estão fazendo o quê? Estão tentando novamente. E daqui uns dias você vai ouvir falar, com certeza, olha, naquela igreja está curando o Covid, o pastor curou. Será que cura mesmo? Por que não curou agora? Porque não foi nos grandes hospitais onde as pessoas estão morrendo. Aliás, até o pastor teve que usar máscara também. E se nós não usarmos máscara na nossa igreja, nós seremos multados. Existe um protocolo, tem que usar máscara, tem que usar um aparelho para ver se você está com febre, tem que ter álcool para você passar nas mãos, tem que ter sabão líquido para lavar as mãos, tem que ter um papel para enxugar as mãos, né? E aí? Papel toalha, tem que ter higiene dentro da igreja.
Eu pergunto para vocês, não pode mais abraçar ninguém, você não pode mais cumprimentar, pegar na mão do outro. Que lugar é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é esse que nós estamos vivendo, hein? Em que as pessoas têm que se distanciar. O neto já não pode mais visitar o avô não pode mais ficar com o neto. Os pais que têm mais idade não podem estar com seus filhos. Você não pode mais ir ao supermercado e fazer compras. Se você não tiver uma máscara, você não entra também. O supermercado agora tem álcool. Aliás, aumentou e muito o número de pessoas que estão tendo acidentes com álcool. Outros, né, pegando fogo e por parte do corpo, outros integral, por causa do álcool. Né? Álcool já foi proibido no nosso país. Agora pode usar álcool. Não é álcool para beber, não. É álcool para passar na mão que eu estou falando, né? Aqui uns dias nós vamos ficar viciados, né? Aliás, aonde a gente vai já tem que passar um álcool, né? Álcool gel para lá, álcool gel para cá. E tem uns álcool gel, eu quero falar para vocês aqui, que é tão ruim, né? Ruim demais, né? Eu quero ler esse pedacinho do livro Ciência do Bom Viver, na página 51, para vocês. Olha. Foi justamente depois de voltarem da primeira viagem missionária que Jesus disse aos discípulos: vinde à parte e repousai um pouco. Os discípulos haviam voltado cheios de alegria por seu êxito como arautos do Evangelho, quando os alcançaram as novas da morte de João Batista às mãos de Herodes. Foi para eles amarga tristeza e decepção. Jesus sabia que, deixando Batista morrer na prisão, provara severamente a fé dos discípulos. Com piedosa ternura, contemplou-lhes o semblante entristecido, manchando de lágrimas. Lágrimas umedeciam-lhe também os olhos e a voz ao dizer: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus não aguentou. Jesus não aguentou as pressões, né? Era muita carga que ele tinha sobre os ombros dele. Os discípulos dele estavam com ele. Estavam todos com os semblantes cansados. Jesus não tinha dormido bem. Você já passou algum problema que você não consegue dormir bem? À noite você fica virando na cama para lá e para cá. Jesus estava muito ansioso. E as pessoas podem falar: não, Jesus não sentia ansiedade. Jesus era um homem de dores, está escrito lá em Isaías, né? Homem de dores. Ele tinha as mesmas necessidades que nós. Jesus não era um Deus, Jesus era um homem. Apesar dele nunca ter perdido a divindade, ele nunca deixou de ser Deus, é um mistério, né? Mas ele viveu como homem, senão não seria exemplo para nós. Tem pessoas que eu vou falar com ela, falam assim: ah, mas isso foi Jesus. Jesus era Jesus. Jesus era Jesus. Eu não sou Jesus. Escuta, Jesus foi o nosso exemplo. Sejais meus imitadores, disse o apóstolo Paulo, assim como eu sou de quem? De Cristo. Você já chegou numa fase dessa, em que você pode falar para as pessoas: olha, vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, hein? Diz que ninguém é exemplo para ninguém. Como está a sua vida? Jesus falou: vinde à parte, vamos repousar um pouquinho. Eles estavam alegres e ao mesmo tempo muito tristes. As famílias tinham recebido os discípulos, eles tinham pregado as boas novas, mas quando chegaram e ouviram da morte do João Batista, eles ficaram com amarga tristeza e decepção. Hein, meus irmãos? E agora? Jesus não era o doador da vida? Por que é que ele permitiu que João Batista, que era tão querido, João Batista foi quem batizou a Jesus? Lembra-se? Lá no Rio Jordão, Jesus falou assim: eu quero ser batizado por você. E ele falou: não, eu que tenho que ser batizado por ti. Não, tu vens a mim assim. Eu não sou digno nem de tirar a sandália dos teus pés. E João batizou a Jesus. E ali confirmou o ministério de Cristo. Quando Jesus foi batizado, apareceu o Espírito Santo em forma de uma pomba e disse assim: este é o meu filho amado. Olha, apareceu o Espírito Santo. Tem gente que fala que não existe Espírito Santo, né? Mas apareceu o Espírito Santo em forma de uma pomba. Não quer dizer que era uma pomba, né? Em forma não é uma pomba, né? Vamos para frente? Olha que interessante essa passagem aqui. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. Bom, e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto
de uma cidade chamada Betsaida. Então ele foi para um lugar deserto da cidade, né? Eu achei esse mapa na internet e eu coloquei aqui um mapinha pequeno, mas dá muito bem para a gente entender. Olha, aqui está Cafarnaum, aqui está a Galileia, Caná onde Jesus fez aquele milagre, entendeu? O Monte Carmelo aqui, olha, onde Elias fez o milagre dele, né? Desceu fogo do céu e destruiu todos os 400 mais 450 profetas, 850 profetas de Baal e Acera, né? Aqui está Nazaré, cidade onde Jesus viveu. E aqui está o Mar da Galileia. Olha. Desse outro lado do Mar da Galileia está Betsaida. Jesus estava aqui desse lado. Olha. Ele teve que atravessar para este outro lado. Para este outro lado aqui. Ele falou, vamos repousar um pouco desse lado de cá. Porque ali tinha alguns lugares que tinham horto. Jesus queria ficar junto à natureza com os seus discípulos. E aproveitou, né? Para ir para o outro lado, de Cafarnaum, eles estavam aqui, ó, Cafarnaum, até a outra margem do mar da Galileia, havia uns 7 quilômetros de distância. Se você atravessasse por aqui de barquinho, dava 7 quilômetros de distância. Mas se fosse andar, era preciso caminhar uns 14 quilômetros para rodear o lago e cruzar os vales. Mas eles foram com toda a rapidez que podiam. Olha, eles estavam cansados, os discípulos, né? Deram volta aqui rapidinho, chegaram lá do outro lado. Entendeu? 7 quilômetros aqui e 14 andando. Gente, andar 14 quilômetros hoje em dia ninguém quer, né? Não, vamos de carro, vamos de ônibus, vamos de metrô, vamos de trem, vamos de avião. Jesus andava a pés, olha aqui, ó. Aqui tem um desenho, né? Eu trouxe esse desenho, Jesus andava a pé. Então ele pegou um barquinho, foi para o outro lado da margem do rio. E os pés deles eram sandálias. Os pés dos discípulos de Jesus usavam sandálias. E as estradas eram estradas que não eram asfaltadas. Não eram estradas que eram cimentadas, concretadas. Não, eram estradas de pó. Por quê? Porque passavam os cavalos, passavam as carruagens de quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro não ia a cavalo, ia de carruagem tudo fechadinho, que seria hoje um ônibus leito, né? Um carro de luxo com ar-condicionado, com os vidros elétricos, direção hidráulica. E eu pergunto para você, que carro Jesus tinha? Hein? Que carro os discípulos de Jesus tinham? Passaram num barquinho para o outro lado do rio, do lago, né? O lago de aqui, Mar da Galileia. Não é um mar, viu? É chamado de Mar da Galileia, mas o mar não está aqui, ó. É um lago, tá? Porque como ele tinha muitas ondas, ele acabou sendo chamado de Mar da Galileia. É como o rio Amazonas, né? O rio Amazonas também tem várias partes dele, tem margens, né? Em que as pessoas na areia brincam e vem bastante onda. Tem gente que nunca conheceu um mar, mas vê as ondas lá e pensa que é assim, porque vê num filme, né? Mas olha, interessante essa outra passagem. Jesus tinha ido em busca de paz, silêncio, e encontrou uma multidão que vinha de vários lugares. Que direito tinham de invadir sua vida particular? Mas Jesus compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Marcos 6,34. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. João 6,4. Estava próxima a festa. Olha quanta gente foi para lá para ver Jesus. Interessante, né? Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? João 6,5. Ele fez a pergunta a Felipe, porque ele era de Betsaida e sem dúvida conhecia bem o lugar. Tem um supermercado grande aí, tem um atacadista, abriu um açaí aí agora, tem um atacadão, tem um Carrefour, tem supermercado bem grande. Vamos lá, vamos comprar bastante, né? Vamos pegar o nosso carro, quem tem aí uma pampa, um carro que tenha um lugar bom para carregar bastante comida para essas pessoas. Eu pergunto para vocês, de onde ia ter dinheiro para comprar alimento para aquela grande multidão? Jesus falou, onde que nós podemos ir, Felipe? Por aqui. Você é dessa região? Você é de Betsaida?
Se você mora em um determinado lugar, quando a gente vai visitar aquele lugar, a gente pergunta para essas pessoas: escuta, como que eu faço? Onde que eu posso ir aqui? Onde tem um mercado? Foi assim que Jesus fez com eles. Felipe respondeu que nem 200 dinheiro dariam para comprar pão para toda a multidão. João 6,7. Daí ele falou: Jesus, não dá, meu mestre. Não tem dinheiro. Né? Nós precisamos de 200 dinheiros. Quanto que era 200 dinheiro, você sabe? Um denário representava a diária normal de um operário. Felipe calculou que se necessitariam as diárias de mais de 6 meses de trabalho, 6 meses sim, para começar a alimentar uma multidão como esta. A resposta de Felipe foi de incredulidade. Jesus se magoou. Embora Felipe tivesse visto suas obras e experimentado seu poder, não tinha fé. Felipe era um sincero indagador da verdade, mas tardio de coração para crer. Desejado de todas as nações, página 292. Olha, Jesus, ele foi para o outro lado e a multidão foi atrás. Ele poderia ter falado para eles: vão embora. Você já viu pessoas assim? Hein? Pessoas que às vezes até mesmo trabalham como um pastor, como um líder da obra, né? Fala assim: não, estou cansado. Jesus não tinha canseira. Jesus trabalhava 24 horas. Eu estou dirigindo um projeto na universidade. Eu enviei um material, os professores, alguns, né? Falaram assim: escuta, eu estou fora do meu horário de expediente. Agora nós estamos transmitindo nossas aulas através de atividades remotas, né? Aula gravada no YouTube. Todas as minhas aulas estão sendo gravadas no YouTube, né? E eu abri um grupo de WhatsApp para ficar mais próximo dos meus alunos. E eles mandam mensagem para mim de noite, de madrugada. Eu acordo e tem mensagem lá deles com dúvidas, perguntando. E eu respondo todas as mensagens, explico direitinho para eles. E eles escrevem assim: professor, só é o único que está ajudando a gente desse jeito. A aula é de qualidade e ainda o senhor dá uma outra aula aqui para a gente, né? Escuta, será que nós trabalhamos por dinheiro ou nós trabalhamos por amor, hein? Por dedicação? Professor não é vocacionado, padre, pastor, sim, esses são vocacionados, não são registrados. No nosso país não, né? Não há registro em carteira profissional. Eu estive no Chile e visitei nossa igreja lá, fui conversar com os nossos irmãos, fiquei com eles uns tempos, na Argentina também, fazendo agora um estágio do meu pós-doutorado da Unicamp. E interessante, no Chile, os obreiros, os pastores são registrados, são funcionários como se fosse o outro. É diferente, né, de um país para o outro, mas o nosso país não. E aí, nós nos medimos por 8 horas de trabalho? Nós nos medimos pelo sábado? Aliás, o pastor, o obreiro é o único que pode transgredir a lei no sábado, né? E nós também. Nós podemos pregar no sábado, nós podemos fazer o bem no sábado, podemos visitar as pessoas. Tem muita gente que já pode ser visitada agora, né? Pelo Covid. Passou uma fase, às vezes está doente. O que nós estamos fazendo, hein? Como que foi essa fome dessa multidão? Jesus perguntou a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Tanta gente, Felipe, olha só isso aí. Umas 15 mil pessoas, porque eles contaram só os homens, né? Eu já falei, e deu 5 mil. Hein? E aí? Felipe respondeu-lhe: Senhor, nem 200 dinheiros de pão dá para pastar, para alimentar essa multidão de gente. Para que dar um pouquinho desse de comida para eles? Se nós conseguimos 200 dinheiro, cada um deles vai comer só um pouquinho. Era muito dinheiro, igual vocês dizem, 6 meses de salário. E agora? Como que nós vamos comprar? Nós não temos, Senhor Jesus. Nós não temos esse dinheiro, nós não temos dólar, nós somos uma igreja pobre. Não é verdade? Não é assim que a gente fala? Somos uma igreja pobre. Será que nós somos pobres de dinheiro e somos ricos de espírito? Qual é mais importante? Uma igreja pobre espiritualmente e rica materialmente, ou uma igreja rica espiritualmente e pobre materialmente? Qual dos dois surte mais efeito? Se tiver os dois, melhor, né? Você pode falar para mim: não, mas se for rica, tanto material quanto espiritual, pergunto para você: quanto mais riqueza nós temos, nossa fé às vezes diminui mais. Poucas são as pessoas que estudam, que têm títulos e continuam fiéis a Deus. Eu tenho visto isso na minha carreira
de acadêmica também, né? Eu sempre estudei. Eu nunca parei de estudar e nunca vou parar de estudar. E nós vemos assim, muitas pessoas que estudam bem menos que eu já saiu da igreja. Eu já encontrei pessoas que perguntam assim para mim: você ainda está na igreja? Você já não foi para outra igreja? Você ainda crê em Deus? Hein, meus irmãos? Talvez você não tenha nem estudo suficiente, não tenha dinheiro suficiente, é pobre como eu e nós não estamos tão ricos em espiritual, né? Reclamamos do outro, olhamos o outro, falamos mal do outro, falamos mal do pastor, falamos mal do obreiro, falamos mal do dirigente da igreja, falamos mal da comissão da igreja, dos irmãos que estão trabalhando, dando sangue muitas vezes, e nós estamos como? Não fazemos nem a metade deles, não ajudamos as pessoas, não pregamos, não distribuímos folhetos, passa a semana inteirinha e você não dá um folheto durante a semana. Que crente é você? Te pergunto. Se você tivesse morrido nessa crise, hein? Eu estou falando com quem está vivo ainda, nós podemos até morrer, não tem uma vacina para o vírus, até encontrar essa vacina, e se ela for eficiente, ninguém sabe, e quanto tempo vai ser eficiente, ninguém sabe, hein? Eu pergunto para você, já que você não morreu, faça uma análise da sua vida agora. Será que você é igual Felipe? Se tivesse uma reunião grande na igreja e chegasse na hora de dar comida para as pessoas, você ia perguntar a você: alguém aqui pagou? Quanto você pagou para ficar no alojamento? Você vai ficar num quarto, mas você tem que pagar. Jesus fez reunião assim? Me responda, onde tem na Bíblia, no Espírito de Profecia, um lugar onde Jesus reuniu as pessoas num lugar bem grande, no auditório famoso, para fazer uma reunião geral e cobrar das pessoas alojamento, cobrar alimentação? Nunca. Hein? Eu pergunto para você, será que nós temos fé? Eu fiz um congresso uma vez em Presidente Prudente, eu era diretor de jovens da ASPA, e nós não cobramos nada para alimentar as pessoas. Fui muito criticado. Nós saímos, eu e o Sansão, não sei se o Sansão vai ouvir isso um dia, mas as pessoas, nós saímos pedindo: olha, nós ganhamos tanto, igualzinho na época de Moisés, né? Ganhamos tanto. Chegava na casa dos irmãos e falava assim: irmão, você vai poder ir para lá com a sua família, leva o seu filho, você não vai pagar nada de alimentação, alojamento de graça, mas dá alguma coisa para a gente. Ele falava: eu tenho um litro de óleo, então dá um litro de óleo. Eu via que o litro de óleo ia fazer falta para ele, mas eu pedi o litro de óleo, sabe por quê? Porque ele iria para lá e iria cobrar, como cobrou, né? Chegou lá, ele queria o alimento dele, bem direitinho. Como estava o coração de Jesus por aquelas pessoas? Ele pulsava. Jesus via muito mais além do que Felipe. Irmão, se nós tivermos a mesma fé de Jesus, a mesma fé, nossos olhos não serão igual de Felipe. Eu pergunto para você, você é um Felipe? Na sua vida espiritual, você tem medo de fazer as coisas? Quando a gente vai fazer um projeto para a igreja, ousado, uma reforma na igreja, você pensa assim: não, não vai dar. Nós vamos fazer a reforma da igreja, mas não temos dinheiro nem para comprar o cimento. Um saco de cimento, não tem por quê? Porque a turma não dá. Dá para gastar dinheiro, às vezes, com a gente mesmo, na nossa casa, que já está pronto, está bonita, nós compramos o melhor para ela, mas para a igreja nós não queremos o melhor, para a casa de Deus não. Davi, quando foi construir o templo, e Salomão, eles levaram o melhor para lá. É isso. É uma lição, né? Bom, continuando aqui rapidamente, a solução do discípulo André. O que fez André? Olha, André deu uma solução. E André falou: está aí um rapaz. Olha, um rapaz. Ele ouviu falar. Ele nem sabia, acho. Não conheceu. Esse rapaz tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? João 6,5. Foi o nosso verso que nós lemos ali no comecinho, antes de começar a falar com vocês, né? Como que estava o coração do André? André achou uma solução para o problema. Jesus tem aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Olha, se você parar o verso até aqui, eu falar: nossa, André tinha muita fé. Mas depois ele cai. O gráfico ele subiu até lá em cima, 100%. Depois ele desceu lá para o zero novamente. Mas que é isso, Jesus? Para tanta... Ele se esqueceu que Jesus fazia milagres, que Jesus curava, Jesus, ele fazia as pessoas ressuscitarem. O que era isso para ele? Não é nada. Para Jesus não era nada. Então, o que é isso? O rapaz tem 2 peixinhos e 5 pães. O coração de André começou a pulsar, mas o coração de Jesus novamente estava como? Bem à frente. Jesus já estava vendo aquela multidão sendo alimentada. Jesus já sabia que aquele rapaz tinha 2 peixinhos ali, tinha aqueles pãezinhos, 5 pães. Jesus conhece tudo, sabe tudo, não é verdade?
E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para esta grande multidão? Hein? O pão de cevada era alimento das pessoas mais pobres, muito pobres. É como hoje você ir numa padaria, ao supermercado e comprar pão branco. Ele é mais barato. Era o pão das pessoas pobres, pão de cevada. Não era pão branco, era um pão bom, pão de cevada. Era o mais econômico de todos os pães. Gastava pouco dinheiro. As pessoas menosprezavam esse tipo de pão. Ah, não vou comer pão de cevada. Às vezes tem comida na sua casa e você fala: não quero comer isso. Eu trabalhei numa universidade em que o dono da universidade, o filho da dona, ele era dono da universidade, ele foi sequestrado. Ficou muitos dias sequestrado. E quando ele voltou, lá dentro da universidade tinha muitos policiais infiltrados, pessoas que nem a gente sabia e que estavam ali vendo. Nossos telefones foram bloqueados, a gente não sabia, E eu fui um deles, porque eu era coordenador geral da universidade. E depois que eles conversaram bastante, eu fui conversar com ele e ele falou assim para mim: professor, o senhor sabe que eu me espelho muito no Senhor? Eu vejo assim a forma como o senhor vive e vejo quanto que é bom ser cristão, Eu tinha no meu carro blindado muitos pacotes de bolacha. E eu pegava aqueles pacotes de bolacha, abria e falava: não quero, jogava ele fora. Ele estava ali, tinha bastante bolacha boa, e lá no cativeiro eu queria comer uma daquelas bolachas e não podia, professor. Queria beber um copo d'água e não tinha, tive que beber minha urina. E o que o menino tinha era muito pouco. Como alimentar tanta gente? O que Jesus fez? Jesus, ele tem solução, meus irmãos, para todos os seus problemas. Está faltando comida na sua casa, muitas pessoas perderam o emprego. Nós temos mais de 9 milhões de pessoas aqui no Brasil que perderam o emprego. Já estamos a mais ou menos a 13 milhões, 14 milhões de pessoas desempregadas no nosso país depois da pandemia novamente. E Jesus, como que ele estava? Jesus estava vendo essas pessoas, viu aqui, tanta pessoa aqui, tanta pessoa, e falou para os discípulos, ele falou assim: escuta, vamos dar uma solução. Ah, Senhor, tem aí, traz um menino aqui, trouxeram um menininho lá, e ele levou os pães de cevada. Jesus podia falar assim: pão de cevada não, 2 peixinhos também não. Por que tinha mais pão do que peixe? O moleque levou uma coisa para ele, o menino levou, o rapaz levou um alimento para ele, não levou para todo esse mundaréu de gente. Ele poderia ter falado assim: ah, mas eu não vou dar não, Senhor Jesus, como que eu vou ficar? Ele se sentiu honrado, ele foi lá em cima, no pico de 100, e ele levou tudo e falou assim: olha aqui, Senhor Jesus, eu trouxe. Que maravilha! Você tem um pouquinho só de dinheiro para dar de oferta? A viúva pobre deu tudo. Não fique pensando que o seu dinheiro não vai ser bem-vindo. Sim, dê a sua oferta. Eu não posso ajudar na construção da igreja dando 10 mil, mas eu posso dar um saco de cimento. Dê um saco de cimento. Pague um dia do servente de pedreiro. Faça um esforço na sua casa. Ore a Deus para que Ele possa abençoar você. Com certeza vai ter para ajudar, sim. Aconteceu um milagre. Os 5 pãezinhos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, e os 2 peixinhos se transformaram no milagre. Jesus mandou a multidão se sentar, e assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. Tendo agradecido, repartiu os pães e os peixes com os discípulos, e eles repartiram com a multidão. Marcos 6, 40 e 41. Jesus colocou ordem. Vamos sentar. Todo mundo sentado. Depois que todo mundo sentou de 100 em 100, de 50 em 50, olha, se você vê lá, tinha 5 mil só de homens. Então, se eles sentaram de 100 em 100, quantos grupos deram? Vocês que gostam de matemática, Depois ele agradeceu a Deus. Você tem agradecido a Deus pelo seu alimento? Ou você vai comer o seu pão, vai comer o seu arrozinho, o seu feijão, e você não agradece a Deus? Levanta de manhã, não agradece a Deus pela noite. Diz que muitas pessoas saem como os animais. O animal levanta e sai correndo. Nós não somos animais, apesar de sermos animais, Diz que nós somos animais racionais, e os animais, os bichos, são animais irracionais. Mas tem muito animal irracional que age muito mais racional do que os animais racionais, que somos nós, seres humanos.
Jesus repartiu os pães e os peixes com os discípulos. Ele foi dando, ele orou e foi tirando de dentro do cestinho, foi dando, e os discípulos foram levando, foram levando. Ah, arruma aí um cesto. Tem que encher o cesto agora. 12 cestos para levar os pãezinhos para as pessoas comerem. Já pensou nisso? O menino entrega seus pães e peixes a Jesus. Jesus abençoou esses 2 peixinhos e 5 pães. E o milagre aconteceu, não é verdade? E aquele pouquinho virou muito, muito mesmo. E alimentou 5.000 pessoas. Como que o menino deve ter ficado muito contente? Na verdade, eu creio que daqueles cestos que sobraram, ele deve ter levado, ele trouxe um pouquinho, ele deve ter levado bastante para a casa dele ainda, né? Não é verdade? Hein? Que contente que ele deve ter ficado, hein? Que alegre. Olha aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Mateus 14, 40. Jesus ensinou a seus discípulos que a bênção não podia ser desperdiçada. Quantas vezes você acaba de se alimentar, o seu almoço, e você nem pensa que tem muita gente no nosso país, eu vou falar no finalzinho, quantas pessoas passam fome no nosso país, e nós não queremos saber. Ah, eu não quero comer isso aqui, faz biquinho, igual nós falamos, né? Não, não quero essa comida. Eu estou comendo arroz e feijão todos os dias. Não quero salada de tomate, tomate está tão caro, não quero. Eu quero outras coisas, quero alimento especial. Viram? Nós estudamos na nossa lição esses dias, o povo de Israel saiu do Egito, Deus deu para ele maná. Deus deu para eles maná, pão do céu. E eles começaram a falar assim, olha, nossa alma já está cheia desse maná, pão do céu. Deus queria dar uma lição para eles, que na caminhada para Canaã, eles não poderiam comer carne. Deus não deu carne para eles, nem limpa, nem suja, nem de nada, nem com sangue, nem sem sangue, nem com gordura, nem sem gordura. Não era para eles comerem carne. E eles queriam carne. E Deus deu porco para eles? Não, não deu porco, porque porco o judeu tinha em mente que era uma carne imunda, mas Deus deu para eles cordonizes e morreram mais de 22.000 num só dia. Hein? E você que gosta de comer carne limpa? Carne limpa, não estou falando de carne imunda, estou falando de carne de porco, estou falando para a gente que conhece a verdade. Muitas pessoas vão talvez ouvir esse vídeo que eu estou gravando aqui e vão falar assim, ah, mas ele está falando da minha carninha, do meu churrasquinho. Não, não estou falando para você, por favor, não leve a mal. Estou falando para as pessoas que conhecem a verdade, que têm a luz do Espírito de profecia e que conhecem a Bíblia. Entendeu? Por que é que acontece isso? Hein? O que será que está acontecendo? É a multiplicação dos pães, eu fiz uma conta aqui, olha. Eu já tinha falado antes, mas eu quero citar para vocês. 5 pães, 2 peixinhos. Se somarmos, vão ser 7. 7 é bastante para 15.000? Não é verdade? Mas o que aconteceu aqui? Ó? Os 5 pães viraram 15.000 pães. Os 2 peixinhos viraram uma quantidade enorme de peixinho. Mais de 5.000 pessoas, né, se alimentou. Então 5.000 foi contado só de homens. Então a soma aqui deu bastante. Muito mesmo, né? A soma foi muito grande. Demais. Comeram e ainda sobrou muito, né? Recolhei os pedaços que sobraram, disse Jesus. E eles recolheram 12 cestos cheios. Jesus ensinou-lhes que a bênção não pode ser desperdiçada. Você que costuma jogar fora a comida que sobra, ponha menos no seu prato. Não deixe sobrar no seu prato. Você que enche o seu copo, a sua xícara de leite, não encha muito se você não vai beber tudo. Guarde um pouco, amanhã pode faltar. Nessa pandemia muitas pessoas perderam o emprego. Eu li que nas favelas cerca de 100% das pessoas estavam buscando cesta básica. E antes eram 20 e pouco por cento. E o líder que estava entregando as cestas básicas chorou porque ele falou assim, o pior não é isso, o pior é que diminuiu a quantidade de pessoas que estão doando cestas básicas. Você já sentiu a necessidade de ajudar outras pessoas? Você já viu que na sua casa você tem alimento bom para comer? E pode ter muitas pessoas, até mesmo na nossa igreja, que não tem esse alimento que você tem. Por que você não dá um pouquinho do que você tem? Não vai faltar.
Com certeza Deus vai abençoar. Ah, eu só dou meu dízimo, já dou minhas ofertas. Eu não preciso ajudar mais ninguém. Precisa sim. É dando que o seu coração vai se tornar mais ameno, vai ajudar mais as pessoas, né? Cristo poderia haver proporcionado ao povo uma rica refeição, mas comida preparada meramente para a satisfação do apetite não lhes teria transmitido nenhuma lição para seu benefício. Olha, podia ter preparado arroz, feijão, macarrão, muitas tortas, muitas empadas, muitos pastéis, tudo vegetariano. Não precisava ter posto nada de alimentação carne, né? Para você, e como eu também, eu sou vegetariano desde quando eu nasci, nunca comi carne, né? Jesus não procurava atrair o povo a si pela satisfação do desejo de luxos. Para aquela grande multidão, fadigada e faminta, depois do longo e agitado dia, a simples refeição era garantia de seu poder, ao mesmo tempo que seu terno cuidado por eles nas necessidades comuns na vida. O Salvador não prometeu aos seus seguidores os luxos do mundo. A sorte deles poderá ser limitada à pobreza, mas sua palavra está empenhada quanto à satisfação de suas necessidades. E ele prometeu o que é melhor que bens terrenos, o permanente conforto de sua presença. Jesus falou, lá no céu vocês vão ter a vida eterna, e aqui nesse mundo vão ter quanto? 100 vezes mais. Para o fiel trabalhador, para o fiel membro da igreja, aquele que trabalha não olhando para as pessoas, mas olhando para o que Jesus fez. Jesus deixou o céu, as cortes celestiais. Jesus poderia ter feito um banquete de primeira ali para eles, colocado os melhores sucos que existem no mundo, as melhores frutas, mas não, foi um banquete simples. Você já trabalhou o dia inteiro e quando chegou a tardezinha, você vai comer e tem um alimento simples? Como você come, hein? A boca enche, você fica com muita vontade, come aquilo e se sacia. Mas se você tem na sua casa muita comida, muita coisa, a mesa farta, você não sente vontade de comer, já levanta sem fome. Ah, eu não quero comer. Comi muito para dormir, estou sem fome. Escuta, pensa nas pessoas que não têm comida. Pensa que Jesus não levou uma vida de luxo. Quando um discípulo chegou para ele e falou assim, Senhor, eu quero te seguir, quero ser seu discípulo. Ele falou assim, olha, as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha uma cama como você e eu, um travesseiro gostoso. Talvez nessa época do frio, né, fez muito frio esses dias, no sul, no sudeste, né, até mesmo no centro-oeste. Temperaturas às vezes abaixo de zero, temperatura que nós pegávamos às vezes lá em Curitiba, muito fria. Hoje fez frio demais, né? Fez muito frio. Recebi uma mensagem do irmão Rômulo essa semana que ele falou assim, irmão Josias, aqui está 3 graus, 4 graus, um frio, irmão, né? E aí não tinha água também, eles estão com uma recessão de água. Aqui em Boa Vista nós temos água demais. Aqui no sítio onde a gente mora nós temos um poço artesiano que sai água mineral. Nós lavamos o carro com água mineral, construímos a casa com água mineral. Hein, meus irmãos? Chegará uma hora que esses grandes centros não vai ter água mais, nenhuma. Com o meio ambiente sendo poluído do jeito que está, a chuva está menor, as pessoas aumentaram para beber água. E antigamente as pessoas pensavam que não ia acabar a água. Jesus ele quer que nós tenhamos uma vida simples, ligada à pobreza. Como que é a nossa vida? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Será que você nunca pensou nisso? O que nós estamos pensando da nossa vida? O milagre aconteceu porque o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mesmo sendo pouco, Jesus multiplicou. Jesus fez dele com que uma grande multidão pudesse se alimentar. O que é ter 5 pães e 2 peixinhos para nós hoje? É estar no culto, é ter vontade de assistir o culto. Muitas pessoas, eu lembro na época que não estavam na pandemia, nos cultos de quarta-feira, de domingo, ou nos outros dias, não tinha muita gente. No sábado a igreja estava cheia. E hoje, será que nós temos vontade de voltar para a igreja? É cantar louvores, é dar testemunho.
Voltou da pandemia, mas você está com essa fé que deveria ter? Ou ainda está fraco, debilitado? O que você vai pensar da vida espiritual? É falar de Jesus para os outros, é pregar o Evangelho. E os que comeram foram quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Mateus 14, 21. Quase 5.000 homens, sem contar as mulheres. Então eu falei para você, se você somar, cada homem se levou uma mulher, já são 10.000. E cada mulher se levou uma criança, a gente sabe que levou mais de uma. Então tinha mais de 15.000, contando crianças e adultos e os discípulos de Jesus, não é verdade? E como que nós estamos? Na casa do Pai, a fartura de salvação. A igreja é como uma arca para nós nos encontrarmos com os irmãos e nos encontrarmos com o Senhor Jesus, né? Há também batismo com o Espírito Santo, a chama do Espírito Santo, o poder do óleo que é o Espírito Santo, né? Também há dons espirituais. Deus está querendo nos abençoar cada dia. E como nós estamos, hein? Há louvor, nós podemos cantar juntamente. A palavra é revelada, é falada para a gente. O dom do Espírito Santo é mostrado. E a multiplicação, hein? Há 3 maneiras de ver este milagre da multiplicação dos pães. 3 formas. A primeira, podemos vê-lo como uma simples multiplicação de pães e peixe. Os ateus falam, Jesus fez uma simples multiplicação, 5 mais 2, 7, e desses 7 ele multiplicou e fez o quê? Sobraram ainda 12 cestos. Os incrédulos não acreditam nisso, os Tomé da vida. Felipe estava com dúvida, depois que ele recolheu 12 cestos cheios, que essas pessoas levaram embora para casa, e chegou em casa e eles falavam assim, escuta, de onde você trouxe esse alimento? Foi Jesus que abençoou. E eles levaram aquela bênção para casa também. Você tem levado a bênção do Evangelho para seus parentes, seus amigos de trabalho, da escola, hein? Manda mensagem no WhatsApp para todo mundo, mas não manda uma mensagem de Jesus. Que vergonha não usarmos os meios de comunicação que são tão grandes hoje, tão fácil pregar o Evangelho através de uma mensagenzinha, né? Eu preparo a lição da escola sabatina há anos. Desde quando nós não tínhamos, nós mandávamos por e-mail, mandávamos antes por vários grupos de mensagem, né? E hoje nós podemos mandar, eu envio. Algumas pessoas dizem, não quero receber mais, mas muitos eu recebo, de pessoas, de doutores, de pessoas importantes, de irmãos da nossa igreja, de outros países, falando assim, que lição, mano, continue mandando para a gente. E se eu parasse? Se eu pensasse assim, eu não sei quem é que está vendo, eu não sei quem está do outro lado. Mas nós devemos pregar o Evangelho sem olhar para quem, né? Olha que interessante, o segundo ponto, podemos vê-lo como um sacramento nesse milagre. Sentem que os que estiveram presentes só receberam uma minúscula partícula de comida. Porém, com essa quantidade se sentiram fortalecidos e satisfeitos para a viagem. Sentem que não se tratou de uma refeição na qual a multidão se sentou e satisfez seu apetite físico, mas sim foi uma refeição na qual ingeriram o alimento espiritual de Cristo. Olha, quando esse menininho viu aqueles pãezinhos, aqueles peixes saírem, as pessoas comendo, eles não saíam de lá. Eu tenho visto em muitas festas que não se organizam, mesmo em casamentos, em festas da nossa igreja, ou então aí fora, as pessoas não se organizam, senta aqui, ó, vem o garçom, vai servindo. Ele começa a servir aqui, o de cá, que está aqui no final, Jesus repartiu em 12. E falou assim, vocês começam aqui, ele repartiu de uma forma que todos foram atendidos. Eles passavam por aqui assim, eu não vou servir lá no final, pode ficar tranquilo. Quando Jesus pode começar a servir, eles começaram a servir tudo de uma vez. Ninguém precisou se levantar e ficar falando assim, olha, eu trouxe aqui, eu quero levar embora. Não, Jesus já mandou, quem quer levar, ainda tem 12 para levar, 12 cestos, pode levar embora. E o terceiro, o milagre principal, há aqueles que viram nesse milagre algo que em um sentido é perfeitamente natural e que, entretanto, de outro ponto de vista, é um verdadeiro milagre e algo muito precioso. Poder algum humano poderia criar de 5 pães de cevada e 2 peixinhos alimento bastante para saciar milhares de criaturas famintas. Hein? Eu pergunto para você, onde você já viu? Às vezes tem. Você já ficou numa casa para almoçar? Ou você convidou pessoas para almoçar em sua casa depois do culto no sábado, e sua esposa ou você mesmo fala assim, puxa, nós não nos preparamos, lá na nossa casa nós não temos tanta comida para tanta gente.
E dali a pouco, quando você chega em casa, aí o outro convidou o outro e você vê mais ainda, fala assim, puxa, como vai dar? E o alimento sobra, hein? O alimento que era para você, para sua esposa, você faz uma salada, põe um pão integral ali na mesa, dali a pouquinho você fala, sobrou o alimento. Não é assim? Hoje também Jesus continua fazendo esses milagres, né? Milagres acontecem. Por que tanto desperdício? Por que tanta comida jogada fora enquanto tem tanta gente morrendo de fome? Precisando de alimentação com um prato vazio, querendo mais comida, querendo um pedacinho de pão e não tem para comer. Pessoas que estão sem leite para amamentar até mesmo seus filhos. Hein? Por que será que o mundo está assim? Coisa alguma que possa ser utilizada deve ser lançada fora. Isso exigirá sabedoria, premeditação e cuidado constante. Foi-me apresentado que a incapacidade para economizar nas coisas pequenas é uma das razões de muitas famílias sofrerem a falta das coisas necessárias da vida. Orientação da criança, página 135. Não economiza. A pessoa gasta tudo que tem. Não pensa no dia de amanhã. Se você ganha X, viva com menos X. Não ostente o que você não pode, entendeu? Ah, vou comprar muita. Para que comprar tanto se você já tem tantos pares de sapato? Nós só temos 2 pés, para que tanto sapato, tanto chinelo, tanta calça, tanta camisa, tanto terno? Dê um pouquinho para os outros. Aí eu quero comprar mais. Dê o que você já tem no guarda-roupa. Se você tem muito dinheiro, ajude outras pessoas. Não fique juntando porque você não vai conseguir vestir todas as suas roupas, todos os seus vestidos, todos os seus ternos, todas as suas gravatas. Dê um pouquinho para os outros. Aí você continua comprando mais um pouquinho. Olha que interessante. Com o Covid-19, a fome aumentou demais. Eu quero apresentar para vocês esses dados aqui. Bilhões de pessoas no mundo todo, estão confinadas em suas casas, por decreto ou voluntariamente, para lutar contra o Covid-19, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. O número representa quase 43% da população mundial, que a ONU calcula hoje que nós tenhamos 7 bilhões 799 milhões, né? 7 bilhões 799 milhões de pessoas em 2020. 43% disso aqui, quase a metade, poderíamos dizer quase 4 bilhões de pessoas, estão onde? Confinadas em casa, voluntariamente, para lutar contra o Covid, ou então porque ele está confinado mesmo, grupo de risco, né? No Brasil, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, 37,5 milhões de pessoas viviam uma situação de insegurança alimentar moderada no período entre 2014 e 2016. Mas entre 2017 e 2019, esse número chegou a 43,1 milhões de pessoas. Era 37, foi para 43 milhões. Em termos percentuais, o número também subiu de 18% para 20,6%. A ONU afirma que a insegurança alimentar aumenta no Brasil e atinge 43 milhões de pessoas. 14,5% da população brasileira ainda não tem acesso a uma dieta alimentar saudável, né? A anemia entre mulheres no Brasil também aumentou, passando de 25,3% para 27,2%. E o Covid continua fazendo pessoas ficarem com fome, não só no mundo lá fora, mas aqui no país nosso também. A estimativa é de que quase 690 milhões de pessoas passaram fome em 2019, um aumento de 10 milhões em relação a 2018 e de quase 60 milhões em 5 anos. Em todo o planeta, o relatório prevê que a pandemia da Covid-19 poderá levar mais de 130 milhões de pessoas a passar fome crônica até o final de 2020. A Ásia continua sendo o local do maior número de subnutridos, com 381 milhões de pessoas. A África está em segundo lugar, 250 milhões. A América Latina e o Caribe vem na terceira posição, com 48 milhões de subnutridos. E aí? Hein? Todos necessitam agora ser fiéis a Deus, recolhendo os fragmentos para que nada se perca. Ele pede serviço diligente e fiel. Não deve haver falta de economia. Todo centavo deve ser cuidadosamente tesourado.
Esse Dia com Deus, que é uma meditação matinal de 1980, página 227. Muitas pessoas jogam no lixo, na pia da casa, né? A da cozinha. Macarrão, arroz, feijão. Joga fora, vai para o lixo. Os lixos mais ricos do mundo em alimento é o do Brasil. Incrível, né? É o Brasil. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Ele é o pão da vida, ele é o nosso pão espiritual e material. E quando a multidão havia comido, os próprios discípulos sentaram-se e comeram com Cristo da provisão fornecida pelo céu. Isto é uma preciosa lição para cada seguidor de Cristo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 501. Olha, eles se sentaram para comer só depois. Hein? Muitos discípulos de Jesus queriam comer, talvez, né? Não. Ele estava tão absorto em levar e distribuir para os outros que eles se esqueceram que eles precisavam comer. Só depois que Jesus e eles comeram. Jesus podia ter parado para comer. Você vê isso nas festas, né? As pessoas que estão mais perto da cozinha, eles já começam a comer, vão comer antes porque depois não vai sobrar para a gente. Muitos tiram um prato, né? Eu já vi muito isso. Nós vamos dando o alimento e depois falta para a gente. Então nós vamos tirar um prato e guardar. Depois a gente come. Mas tem gente que quer comer antes do bom e do melhor. Separa uma parte boa para eles, como os filhos de Eli. Os filhos de Eli, diz a Bíblia, que eles repartiam uma parte do sacrifício que era para ser feito para o Senhor e deixavam para eles comer. Que coisa terrível, né? Olha, os discípulos foram canais de comunicação entre Cristo e o povo. Isso deve ser uma grande animação para seus discípulos hoje. Cristo é o grande centro, a fonte de toda a força. Seus discípulos devem receber suprimento dele. Ao repartirmos, continuaremos a receber. E quanto mais repartirmos, mais receberemos. Minha consagração hoje, meditação matinal de 1989, página 223. Jesus não pensou nele. Se ele tivesse pensado nele, ele não tinha nem vindo para a terra. Não é verdade? Sofrer, morrer por nós numa cruz. Mas ele fez o quê? Ele pensou primeiro nas pessoas, na multidão que estava em volta dele. Nós pensamos primeiro na gente, primeiro no nosso umbigo. Primeiro eu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? Então, nós pensamos primeiro na gente, não pensamos no outro. Cristo, ele fala para que nós possamos suprir a necessidade dos outros também. Se você tem, dê um pouco do que você tem para as pessoas. Nicodemos era rico, muito rico, poderoso. Quando Jesus morreu, ele viu que a igreja precisava e ele deu todos os seus bens. Foi dando e diz o Espírito de Profecia, lá o livro dos Atos dos Apóstolos, que ele morreu pobre dos bens desse mundo, mas com uma riqueza espiritual que ele não tinha antes. Antes, quando ele tinha tanto, que ele era membro do Sinédrio, ele não tinha tanta fé. Muitas vezes nós precisamos desgarrar um pouquinho do que nós temos para voltar a ter fé. Como que está a sua fé, hein? Como que está a sua fé? O que você pensa da vida? Como que estão os alimentos hoje? Olha, Jesus alimentou os peixes. Eu trouxe aqui essas fotos de rios aqui da nossa região, do centro-oeste, que eles morreram. Morrendo por causa do quê? Da poluição. E se comer esse peixe poluído, hein? Será que é bom? O leite, o câncer, né? Alimentos às vezes ligados com alimentação natural, tornou-se um problema muito sério. Saber se é seguro usar alimentação carne hoje, de qualquer espécie, nessa época do mundo. Seria preferível jamais comer carne, a usar carne de animais doentes. Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta, passo a passo, a seu desígnio original, que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Entre os que estão aguardando a vinda do Senhor, deve a alimentação carne ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Como igreja, não pode comer carne. Está aqui, ó, Conselho sobre o Regime sobre Saúde, né? Página 450. Interessante, né? Se em face da luz que Deus tem dado sobre o efeito da alimentação carne no organismo, ainda persiste em comê-la, terás de arcar com as consequências. Medicina e Salvação 279. Como igreja não pode comer carne. Não é verdade? Esses dias eu ouvi uma entrevista de uma pessoa, um pastor muito famoso no nosso país, não é da nossa igreja. Ele falou assim: na minha igreja entra todo mundo, eu não proíbo ninguém.
mas eu não posso permitir que eles possam ser membros da igreja. E é um pastor muito conhecido no país. E eu não pensava que ele fosse dar aquela resposta para aquela pessoa que estava entrevistando aquele pastor. Olha que bonita essa foto. Banana, tomate, pepino, maçã, aqui uns rabanetes, né? Os tomatinhos, alface. Olha aqui o morango, né? Olha aqui os pimentões, a laranja, a batata. Hein? Que bonita, né? Olha que colorido bonito, né? Olha aqui que pimentão bonito, cenoura, aqui o brócolis, né? Alface novamente, o milho, rabanete aqui embaixo, né? O pepino aqui, o nabo aqui, a berinjela aqui, a batata aqui. Enfim, olha que cor bonita. Você come assim? Por que é que Deus não fez tudo verde? Podia ter feito cenoura verde, não é verdade? Deus não podia ter feito banana verde. Ela é verde, mas depois ela fica madura. Ninguém come banana verde. Muito difícil, né? Sei que a pessoa tem uma certa, não sei, alguma coisa, né? Mas olha, alface verde, alface meia vermelhinha, laranja amarela, os moranguinhos vermelhinhos, o tomate vermelho, né? O pimentão verde. Olha que bonito aqui esse tomate maduro. Ele se destaca, né? O brócolis, né? Que coisa maravilhosa, não é verdade? Como que Deus fez isso para nós? Por que que ele fez? A fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem lhe compreende as necessidades, designou a Adão o que devia comer. Cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Então Deus ele fez isso, Ciência do Bom Viver, página 295 e 296. Essa é a alimentação do cristão, da igreja. A igreja tem que pregar isso. Como igreja devemos pregar. Já falei, se a pessoa comer carne, não pode ir para a igreja? Pode, só não pode ser membro da igreja. Se beber café, pode ser membro da igreja? Não. Se ele roubar, pode? Não pode, então, se ele fizer uma transgressão da lei da saúde. Cereais, mas cereal é arroz, feijão, são cereais, frutas. Ah, mas é caro, mas tem fruta da época. Aqui em Boa Vista as mangas caem dos pés. As pessoas passam e muitos não pegam. Caju. Quando a gente vai comer caju aí no sul, no sudeste, é muito difícil. Aqui os cajus, pela estrada tem demais. E as pessoas não pegam. Não usam, né? Você vai dar um suco de caju, a pessoa vai assim, não quero. Em vez de usar bastante caju, que tem muito mais vitamina C do que o limão. Nozes, mas nozes é cara. Mas o amendoim é nozes. Verduras você pode plantar na sua casa. Tem uma hortinha, você tem uma horta, você tem um pedacinho de terra na sua casa para plantar, hein? Tem ali a sua alface, o seu tomate, a sua verdura para comer. Agradeço a sua atenção. Desejo a cada um de vocês muito sucesso na vida espiritual e material. Que Deus possa derramar suas bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos vocês, com a sua família. Tudo de bom para vocês. Que Deus os abençoe. Amém.